hora de entrar em pânico primeiro, porque nós não sabemos nada sobre essa variante. Então, tudo é especulação. A gente tem um exemplo assim, Fabíola. Quando chegou a Delta, nós falamos vai ser o fim do mundo, nós vamos ter uma onda mais alta de todas. E, no entanto, com o avanço da vacinação, e até porque, vamos ser honestos, Gama não era bolinho, a Gama que está entre nós, que estava entre nós, não ia dar um espaço com facilidade, não aconteceu aquilo tudo. O fato é que o Omicron é muito novinha. A gente acabou de descobrir e, literalmente, ontem, iniciaram os primeiros ensaios para saber o que acontece com o Omicron diante das vacinas. Então, falar, as vacinas não funcionam, é muito improvável, inclusive. É muito improvável porque isso aí é um chute, é uma especulação. Cuidado, não tomem como verdade absoluta. Mas a maior chance é de Omicron conseguir driblar as defesas de quem pegou a infecção naturalmente, mas não se vacinou. Por quê? Porque ela surgiu num território onde as pessoas não estão, as taxas de vacinação são baixas. E o vírus ele tenta se virar para vencer as barreiras que ele encontra. E ali ele não encontrou a barreira da vacina. Por exemplo, é muito mais perigoso a gente ver gente circulando por aí. Não é que eu queira falar de coisa ruim, mas a gente tem que dizer, pessoas que tomaram a primeira dose e não foram atrás da segunda. Essas são um perigo, porque elas dão a lição para o vírus, quando elas se contaminam, de como driblar aquela vacina que ela tomou a primeira dose. Então, muito cuidado. O fato é que a gente não sabe de nada, dificilmente a coisa vai ficar como era, sobretudo se a gente tomar cuidados básicos. E é isso que a gente tem que pensar. Fazendo tudo certo, é assim, Fabíola, vou fazer uma comparação extremamente grosseira. A gente pode ter uma situação em que você vai sair da rua e se você atravessar, você pode ser atropelado, mas se você olhar o semáforo, atravessar na faixa de pedestre, provavelmente você vai chegar bem ao outro lado. Mantendo o distanciamento, fazendo reuniões, sim, encontrando por um café. Vocês viram que a Fabíola aqui me prometeu um cafezinho. Prometendo um café, ou uma coisa mais animada, né, Fabíola, ainda. A gente se reunindo em pequenos grupos, usando máscara, tomando vacina. A chance de alguma coisa muito ruim acontecer é muito pequena, a gente está num bom caminho. É só não ficar ali, como aquele mau exemplo que eu vi há pouco, de um bom bando de homens juntos, né? Algumas mulheres, todo mundo sem máscara no auditório. Isso não dá, mas se a gente tomar cuidado, a gente consegue. Ômicron não é uma variante para a gente desprezar, pela quantidade de mutações e que ela tem, a gente não sabe o que virá daí, mas não importa se a variante beta, alfa, gama, ômicron, se a gente tomar os cuidados básicos, eles valem para todas, e a gente está num bom momento. Então, é só seguir firme e segurar esse bom momento. Agora, Lúcia, várias cidades já se anteciparam e cancelaram, né, as festas de Réveillon. E isso me chamou até a atenção, porque a gente, desde quando começou essa notícia, a gente já entrevistou vários especialistas aqui no UOL, né? Aqui no UOL News mesmo, muita gente. E assim como você disse, a gente não sabe quase nada ainda dessa variante. O próprio Dr. Renato Kifuri ontem falou assim: eu acho que é um pouco exagerado já cancelarem essa festa de Réveillon. No entanto, outros especialistas, a doutora Margarete Del Como hoje pela manhã, já acha diferente. Ela fala assim, olha, todo cuidado é importante, entendeu? Todo cuidado é pouco. Diante disso, eu acho que grandes festas, com muitas aglomerações, tem que realmente não acontecer. Não deveriam estar acontecendo, como já estão acontecendo neste momento, shows e tudo mais. A maioria, desculpe, eu lhe interrompi, a maioria das pessoas com quem eu converso são contra. A maioria é contra aglomeração. Gente, é um cálculo muito chato, mas pensem, andar na rua aqui em São Paulo, para quem conhece bem São Paulo, andar numa rua, caso liberem a máscara, sem máscara, na rua da sua casa, residencial, com poucas pessoas, o ventinho passando, é uma coisa.
Andar numa 25 de março, no Natal, por mais que seja rua, espaço aberto, um monte de gente, é outra. Fica aquela nuvem ali que pode ter o vírus. Então, é tudo muito relativo com a ventilação. Não é o momento. A gente tem um ótimo exemplo. Eu gostaria de falar que a gente estava liberado para festa, mas não é o que a gente está vendo na Alemanha. A Alemanha está com uma taxa de vacinação ainda mais alta que a nossa. Sendo que a nossa, a gente sabe que ela não é assim bonitinha. Tem cidades, tem municípios que estão ali com a taxa de vacinação no chão. Mas se a gente pensar na média do Brasil, a gente está com 62%, um pouquinho, e a Alemanha com 68%. Não só por isso, tem o inverno, tem a Delta, que se transmite com maior facilidade, mas a Alemanha relaxou um bocado. E agora está com uma situação, ela que já foi ali um belo exemplo de controle nessa pandemia da situação, ela está ali com uma situação delicada. A gente não quer isso para a gente, vamos segurar esse bom que a gente está tendo, segurar um pouquinho mais. Ninguém está falando que não tem perspectiva, ninguém está falando que vai ser para 2023, mas a gente precisa alcançar. O número mágico que me passaram é o seguinte: 80% de vacinação. E não vale, assim, São Paulo está essa maravilha e o outro município ali do lado, ou lá no norte, não estar essa maravilha. A gente tem um exemplo agora no mundo. Olha o que está acontecendo. Uma variante que surge na África, ela ameaça o mundo inteiro. Portanto, se surgir uma variante num lugar onde a vacinação não está ali um esplendor ainda, ela pode chegar até lugares que já estavam com a situação sob controle. É todo mundo junto, todo mundo com calma, não vamos voltar ao que era, vamos tomar cuidado, vamos poder ter um Natal em família, com pequenos grupos, com pequenas festas, a gente já pode sair à rua, a gente já está retomando, olha, o Sakamoto já falou, mesmo aqui falou do aquecimento da economia com a vacinação, é segurar o que a gente tem, a gente não pode sair desesperado querendo que as coisas mudem do dia para a noite. E Ômicron não muda nada nesse sentido. Agora, eu só peço o seguinte: qualquer coisa que a gente escutar, se é que eu posso pedir alguma coisa, quem está nos assistindo, qualquer coisa que a gente escutar nos próximos 10 dias, respira no azul e segura a onda, porque 10 dias, é verdade, 10 dias é o que todos os laboratórios sérios do mundo dizem, eles estão dizendo que eles precisam de 10 dias para saber exatamente o que essa variante pode fazer. Como é que é, Lúcia? Faz de novo, respira o quê? Respira no azul e pensa na vida, que a vida é boa com máscara, que a gente está se vendo, que eu vou tomar café com a Fabíola, que ela prometeu na frente da audiência do UOL inteiro. A gente está reconquistando coisas boas e a gente tem que ter força para enfrentar as coisas tristes que a gente ouviu falar agora há pouco. O desemprego. Vamos construir isso, fome, bem lembrado. Né? Boa, Lúcia. Então, a gente precisa ter força na peruca para isso. E é segurar a onda um pouco, não é muito, é segurar um pouco, isso não muda. E qualquer coisa que a gente ouvir, mas faz crescer verruga no nariz, mas faz cair o dedo no pé, mas a vacina não funciona. Respira, porque qualquer coisa que a gente ouvir, inclusive boa, a Angelique Coetzee, que é a médica de família que anunciou que os casos eram leves, ela teve uma excelente intenção e ela não mentiu. Os casos que ela observou eram leves. Mas calma, gente. Calma. Os casos eram leves, mas por que a gente vai falar aqui? Aquele cidadão que observa naqueles 30 pacientes dele que um determinado remédio funciona, né, para curar a Covid, e aí as pessoas aí arrumaram sarna para se coçar ao pé da letra, provavelmente. Por que a gente vai dar um peso para esse estudo observacional e dar outro peso para um estudo também observacional? Porque tudo que ela fez foi observar os pacientes e dizer, não, é caso leve. Respira no azul. Espera. Boa, Lúcia, gostei muito. E aqui assistindo o UOL, ouvindo a Fabíola, o Sakamoto. A Lúcia e vamos embora. Lúcia. E espera 10 dias, tá bom? Obrigada, Lúcia, pela sua palavra de calma aqui.